de classes, né? É um dos diagramas muito importantes que nós temos dentro da UML, tá? Então, como eu falei para vocês, é um diagrama mais utilizado na UML, junto com o diagrama de caso de uso. Ele representa os tipos, né? Que são as classes de objetos. Sempre lembrando que uma classe é um tipo, tá? Nós temos as propriedades dessas classes, né, desses tipos, as funcionalidades, que são os métodos. Lembrando que propriedades são atributos. E também nós temos os relacionamentos entre esses tipos, entre essas classes, tá? Pode ser mapeado diretamente para uma linguagem orientada a objetos, tá, ok? Então nós vamos ver que facilita bastante essa transição que você tem no diagrama de classes para código, né, para geração de código, tá? E pode representar visualmente o código do sistema, né? Então é uma forma de também você conseguir olhar o código, olhar o diagrama para ver se eles são compatíveis. Então, de uma forma geral, quando você olha o diagrama de classes, você tem essa visão aqui, né? Você tem uma ideia aqui, como se você tivesse caixas e relacionamento entre essas caixas quando você está olhando muito longe, tá? Quando você está olhando mais perto, você consegue ver que nessas caixas aqui nós teremos um nome, que é o nome da classe, tá? Nós teremos lista de atributos e de operações, né? Então nós temos aqui, né, representando melhor, né, de uma forma que a gente consegue entender, nós temos um pedido, que é o nome da classe pedido. Nós temos aqui, nesse segundo compartimento aqui, nós temos a data, número e valor, que são os atributos, as propriedades. E nós temos aqui as operações como finaliza, né, que é a operação dessa classe pedido, tá? Propriedades, né? Propriedades são os atributos, são as características que você tem de uma classe, tá, ok? Então, classes são descritas via suas propriedades. As propriedades primitivas são representadas como atributos e as compostas são representadas como associações para as outras classes, né? Então, essas propriedades podem ser, né, atributos ou podem ser associações. Quando transformado para código, as propriedades se tornam sempre campos da classe, né? Então, a gente vai ver que quando você tem um código lá, por exemplo, em Java, você vai ver que essa propriedade será um campo, né, que você tem, um atributo que você tem daquela classe, tá? Então, olhando melhor, né, de uma forma mais perto da tua classe, nós temos os atributos que são descritos através da visibilidade, do nome, do tipo, multiplicidade e valor padrão. Então, nós temos um exemplo aqui, por exemplo, um atributo endereço, tá? O tipo dele é uma string, ele tem um tamanho de 20 posições, 20 caracteres aqui, tá? E aqui nós temos o sinal de igual, quer dizer que nós estamos inicializando esse endereço com sem endereço, tá, ok? Então, é uma forma também que você pode declarar uma variável, você já pode inicializar a variável também, tá? A visibilidade dos atributos pode ser privada, né? Somente a própria classe pode manipular o atributo, né? Então, só tem visibilidade dentro da própria classe, tá? É indicado na maioria dos casos para você poder manter as informações dentro da classe. Pacote, qualquer classe do mesmo pacote pode manipular o atributo, né? Protegido é o protect, qualquer subclasse pode manipular o atributo. E público, aí qualquer classe do sistema pode manipular o atributo. Então vejam que nessa classe aqui, endereço, né, como tem um sinalzinho aqui de menos, ela é privado, ou é private. Isso quer dizer que somente as classes, né, podem manipular os atributos, ok? Somente a própria classe pode manipular o atributo, tá? Bom, os atributos eles são compostos, né, de nome e de tipo, tá? O nome do atributo corresponde ao nome que será utilizado no código-fonte, então vai ser o mesmo nome, então por isso, né, é uma questão de você colocar nomes que são válidos os atributos, porque você vai utilizar no código-fonte, tá? O tipo do atributo corresponde ao tipo que será utilizado no código-fonte. Você pode ter tipos primitivos ou pode ter também, ou podemos ter classes de apoio, né? Então, no caso aqui, endereço, por exemplo, tá, ok? É do tipo string. Veja que string aqui, né, é uma classe, por isso que é escrito com letra maiúscula, tá? Atributos, a multiplicidade, né, representa o número de elementos de uma propriedade. Então, nós temos essa estrutura x, dois pontos y, onde o valor de x, né, se for igual a 0, ele é opcional. Se for igual a 1, ele é mandatório. Ou se eu tiver somente um valor de y é igual a 1, tá? E multivalorado quando y for maior do que 1. Aqui nós temos alguns exemplos que são clássicos, né? 0, né, 2.1, quer dizer que é o valor mínimo 0, vai até 1, tá? 1 nesse caso é mandatório. 1, se você colocar somente 1, equivale a 1, 2.1, que pode ser um valor default também que você pode utilizar, ok? Mas você pode utilizar dessa forma aqui, 1.
ou asterisco equivale a 0, 2 pontos asterisco. Ou ainda pelo menos um e muitos, né? Aqui são 0 e muitos, aqui representa 1 e muitos, tá? Então aqui nós temos um exemplo do atributo endereço, tá? Do tipo string, onde você tem aqui o atributo dele, a multiplicidade dele, né? De 0 até 3. Então você pode ter, isso quer dizer que o usuário pode ter 0 endereço, nenhum endereço, 2 pontos, 3. No máximo até 3 endereços nessa representação, tá ok? Então aqui nós temos mais informações, né? Dentro dos atributos nas associações nós podemos ter, né? Associações guardam as mesmas informações dos atributos, utilizam uma notação gráfica. Deve ser utilizado para propriedades que são relevantes ao diagrama e determina o papel das classes na associação e determina o sentido da navegação. Então vamos ver aqui no caso, eu tenho uma classe cliente, eu tenho uma classe pedido. Vejam que aqui desse lado aqui, né, posso ter uma informação, né, dessa associação aqui, tá? E posso colocar também aqui o valor, né, dessa associação, se é multivalorado, tá ok? 0, 2 pontos, né, asterisco, tá? Podemos também utilizar aqui numa classe associativa, né, empregado. Então veja que o empregado ele pode ser gerente, ele pode ter, né, um ou vários subordinados, tá? E o empregado pode ser um subordinado que pode estar associado a, no mínimo, 0 gerentes, não ter nenhum gerente, ou no máximo, 1 gerente, ok? Bom, as operações, né, são descritas através de visibilidade, do nome, lista de parâmetros e tipo de retorno. Então nós temos aqui o nome de uma operação, finaliza. Vejam que ela passa, né, como valores um parâmetro data, que é do tipo date, e retorna um tipo de dado money. E ela é do tipo public, sinalzinho aqui, mas quer dizer que a visibilidade é pública, todas as outras classes conseguem visualizar essa operação, ok? Bom, então, vale as mesmas regras de visibilidade, né, como nós vimos para os atributos. Privado, né, funcionalidade de apoio à própria classe. Pacote, funcionalidade de apoio a outras classes do pacote, né? Protegido, funcionalidades que precisam ser estendidas para as outras classes. E público, funcionalidades visíveis por todas as classes do sistema. Então aqui nós temos um exemplo, né, do finaliza, como eu comentei, que é public, ok? As operações, né, vale as mesmas regras já vistas para os atributos. Normalmente o nome de uma operação é formado por um verbo, opcionalmente seguido do substantivo, tá? Então podemos colocar aqui o finaliza, ok? E a questão da ausência de um tipo de retorno é a mesma coisa que nós já vimos anteriormente em outras linguagens, é o void. Quando não retorna nada, então o tipo de retorno é void. No caso aqui, finaliza, retorna um tipo de dado que é o money, tá? Bom, aqui nós temos a lista de parâmetros, né? Pode ser composta por 0 ou mais parâmetros, separados por vírgula. Então aqui esse é o parâmetro padrão, né? Nome, tipo, valor padrão. E a direção, tá? A direção é opcional, você pode colocar aí, que é default, out ou in-out, tá? E nós temos o tipo primitivo, né? O tipo que pode ser um tipo primitivo, pode ser uma classe, ok? Então aqui nós estamos representando, né, o finaliza, data, né, que é o parâmetro que ele está recebendo, tá, do tipo date, ok? Aqui nós não colocamos a direção, mas poderia ter colocado também a direção, perfeito? Bom, então, em análise não se restringe aos detalhes, né, de visibilidade, navegabilidade de tipo, tá? Então, inicialmente, quando você está descrevendo o modelo, né, você está mais preocupado em descrever o nome das classes, atributos, operações e associações, tá? E depois aqui a gente vai melhorando e colocando mais detalhes nas classes, ok? Visibilidade pública em propriedades, né? De uma forma geral, a gente tenta proteger os campos, né? Então a gente coloca os campos como sendo private e os métodos de acesso, get e set, eles são métodos públicos, ok? E operações somente as responsabilidades que são evidentes das classes para que não possamos sobrecarregar as classes, tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.